Jericó era uma cidade antiga e poderosa, tão poderosa que seus habitantes se acreditavam invencíveis, cercados por muralhas gigantescas, cheias de riqueza, luxo e prazeres ilimitados. Mas, ao mesmo tempo, era um lugar onde a idolatria, a corrupção e a imoralidade dominavam completamente a vida de seu povo. Dentro dos templos, rituais sexuais eram realizados em nome de deuses pagãos. Homens e mulheres se entregavam ao pecado sem medo das consequências. Acreditavam que nada poderia destruí-los, até que tudo, inexplicavelmente, desmoronou. O que realmente aconteceu dentro das muralhas de Jericó? Por que essa cidade, que prosperava no meio do deserto, foi completamente destruída? E sua história poderia servir de alerta para os dias de hoje? Fique até o final, porque o que você está prestes a descobrir sobre Jericó pode mudar a forma como você vê o mundo. Comente abaixo de onde você está assistindo. Jericó é uma cidade misteriosa, tão antiga que suas origens remontam à aurora da humanidade. Um lugar próspero, cercado por imensas muralhas de pedra, cheio de riquezas e conhecido como um dos primeiros grandes centros urbanos do mundo, mas também um lugar profundamente imerso na idolatria, corrupção e imoralidade. Essa era Jericó. Agora pense comigo. Se você estivesse lá, vivendo dentro daquelas muralhas intransponíveis, cercado de luxo e excessos, você acreditaria que algum exército poderia derrubá-las? A verdade é que os habitantes de Jericó estavam tão confiantes em sua fortaleza que nunca imaginaram o que estava por vir. A Bíblia nos diz em Josué 6, 1-2. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: Veja, entreguei Jericó nas suas mãos, com o seu rei e os seus homens de guerra. Parece impossível, não é? Como uma cidade fortificada com muros tão altos e grossos poderia simplesmente cair? E mais do que isso, o que levou Deus a decretar sua destruição? Jericó não era apenas uma cidade comum, era um símbolo. Seu modo de vida representava tudo o que distanciava o homem de Deus. E aqui está algo que você precisa entender. Deus é paciente, mas ele não ignora o pecado. O que aconteceu dentro daquelas muralhas foi muito além da riqueza e do comércio. A idolatria consumiu a cidade. Seus habitantes adoravam deuses falsos, sacrificavam crianças e praticavam rituais obscuros. A corrupção estava presente em todos os níveis. A imoralidade era tão generalizada que ninguém mais a reconhecia como errada. Antes de falarmos sobre a imoralidade das mulheres de Jericó, como ela cresceu a tal ponto? E se eu lhe dissesse que antes de Roma, antes do Egito dos faraós, antes mesmo da Babilônia, já existia uma cidade próspera e bem estabelecida? Um lugar onde a humanidade começou a se afastar de uma existência nômade e construir algo duradouro. Essa cidade era Jericó. A história de Jericó começa há mais de 10.000 anos, no que os historiadores chamam de Crescente Fértil, uma região abençoada por Deus, onde os primeiros humanos aprenderam a plantar, colher e, pela primeira vez, se fixar em um lugar. Enquanto outras tribos ainda vagavam em busca de comida, os habitantes de Jericó descobriram uma maneira de dominar a terra. Jericó tinha algo que nenhuma outra região possuía: uma nascente de água doce no meio do deserto, e onde há água, há vida.
Esse presente da natureza tornou a cidade um refúgio e um ponto estratégico para mercadores, pastores e viajantes que cruzavam o Vale do Jordão. O livro de Deuteronômio 34:3 chama Jericó de a cidade das palmeiras, e com razão. E graças à sua localização privilegiada, a cidade prosperou com plantações de tamareiras, trigo e cevada. Mas não era só isso que fazia Jericó se destacar. Os habitantes dessa antiga cidade foram pioneiros na arte da construção. Descobertas arqueológicas mostram que eles construíram muros de pedra na aurora da humanidade, algo que nenhuma outra civilização estava fazendo na época. Eles sabiam que a cidade precisava de proteção, tanto de invasores quanto do próprio deserto. Jericó não era apenas um centro agrícola, mas também um centro comercial. Sua posição permitia a troca de mercadorias entre diferentes regiões. Sal, especiarias, tecidos e metais preciosos passavam por seus portões, enriquecendo ainda mais seu povo. Mas aqui está algo curioso. Sempre que o homem prospera, ele corre o risco de esquecer de Deus. A história da humanidade prova isso repetidamente. E foi exatamente o que começou a acontecer em Jericó. A cidade que começou como um milagre da civilização começou a se afastar de seu Criador. E assim, o que antes era um centro de bênçãos se transformou em um lugar de excesso, idolatria e corrupção. Mas como isso aconteceu? O que fez Jericó se desviar do plano de Deus e se tornar um símbolo de decadência? Em seguida, falaremos mais sobre a imoralidade dos homens e mulheres de Jericó. Mas antes disso, precisamos falar sobre o luxo dentro das muralhas. Jericó não era apenas uma cidade antiga, era um símbolo de prosperidade e extravagância. Qualquer um que passasse por seus portões encontrava ruas movimentadas, mercados cheios de produtos valiosos e casas luxuosas decoradas com tapeçarias e objetos de ouro. Mercadores vinham de todos os lugares para vender especiarias, tecidos raros e pedras preciosas. Mas por trás desse brilho havia um lado obscuro que poucos ousavam questionar. A cidade era um centro de riqueza, e onde há riqueza sem o temor de Deus, também há corrupção. Os governantes viviam cercados de luxo, aproveitando-se dos recursos que vinham do comércio e da exploração da população. O dinheiro fluía livremente, mas com ele vinham os excessos. Relatos bíblicos e históricos apontam Jericó como um lugar entregue à idolatria. Diferentes deuses eram adorados e templos foram construídos para práticas religiosas que envolviam rituais questionáveis, incluindo sacrifícios humanos e cerimônias de prostituição sagrada. O verdadeiro Deus havia sido esquecido, substituído por imagens e crenças que ofereciam promessas de fertilidade, colheitas abundantes e prazer sem consequências. Os habitantes de Jericó não viam nada de errado com seus costumes. Para eles, suas muralhas intransponíveis garantiam segurança e seus deuses os abençoavam com abundância. Mas o que eles não percebiam era que cada ato de corrupção, cada culto idólatra e cada prática imoral os levava cada vez mais para longe da verdade. A cidade se tornou um exemplo clássico do que acontece quando o homem deposita sua confiança na riqueza e em seu próprio poder, ignorando os princípios de Deus. E a história nos mostra que esse mesmo erro foi repetido em outras civilizações. Roma, em sua era de ouro,
era um império poderoso, mas mergulhou em decadência moral e espiritual antes de sua queda. Sodoma e Gomorra eram cidades prósperas, mas foram destruídas por causa de sua corrupção. Jericó seguiu o mesmo caminho e sua destruição serviria de alerta para todas as gerações futuras. O que é mais surpreendente é que essa mesma mentalidade persiste hoje. A busca implacável por prazer, a confiança na riqueza e o desprezo pelos valores espirituais continuam a levar indivíduos e nações inteiras à ruína. Agora me diga, você percebeu como a história sempre se repete? Como a humanidade, apesar de tantos exemplos do passado, continua a cair nos mesmos erros? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas reflexões sobre isso. Mas ainda há algo que precisa ser revelado. Dentro das muralhas de Jericó, um aspecto sombrio dominava a vida cotidiana, a forma como as mulheres eram vistas e tratadas. No próximo capítulo, exploraremos relatos chocantes de práticas sexuais e imoralidade dentro dessa cidade. O que aconteceu lá foi muito pior do que você pode imaginar. Por trás das muralhas intransponíveis, a fortaleza de Jericó. Em seguida, discutiremos como era a vida das mulheres dentro da cidade de Jericó e como a imoralidade, a prostituição e a história de uma prostituta que ajudou os espiões israelitas se desenrolaram. Mas antes disso, preciso falar sobre como a cidade era impenetrável. Jericó não era apenas uma cidade rica e influente, era também uma fortaleza. Imagine um conjunto de muralhas tão imponentes que pareciam tocar o céu. Essas estruturas garantiam a segurança da cidade, tornando-a praticamente inexpugnável para qualquer inimigo que ousasse se aproximar. Jericó era vista como um bastião indestrutível. As muralhas de Jericó eram um verdadeiro feito da engenharia para a época. De acordo com arqueológicos, elas eram compostas por duas camadas principais. A primeira, uma muralha externa de pedra maciça com aproximadamente 5 metros de altura, e a segunda, uma muralha interna de tijolos de barro, com cerca de 7 metros de altura. Juntas, formavam uma barreira de cerca de 12 metros de altura, o que tornava a cidade praticamente invencível para os exércitos da época. A largura das muralhas era tão grande que permitia que soldados patrulhassem o topo com facilidade, o que reforçava ainda mais a defesa da cidade. Além disso, Jericó estava construída sobre uma elevação natural, o que dificultava ainda mais um ataque inimigo. A cidade também contava com um sistema de defesa complexo, com portões reforçados, torres de vigia e outras estruturas que garantiam que qualquer tentativa de invasão fosse rapidamente neutralizada. Outro ponto importante é que Jericó possuía uma fonte de água dentro de suas muralhas, o que permitia que a cidade resistisse a cercos prolongados, de meses ou até anos, sem sofrer com a falta de água. Com seus armazéns repletos de grãos e suprimentos, os habitantes de Jericó acreditavam que poderiam sobreviver a qualquer ataque inimigo. Essa sensação de invencibilidade, porém, seria um fator crucial para a queda da cidade. Apesar de sua imponência e prosperidade, Jericó era uma cidade marcada pela decadência moral e espiritual. A idolatria, a corrupção e a imoralidade eram generalizadas, e a população vivia em um estado de cegueira espiritual, afastada dos princípios de Deus. A riqueza e o poder corromperam os líderes da cidade, que exploravam a população e viviam no luxo e na extravagância.
A injustiça e a opressão eram comuns, e a vida das pessoas era marcada pela violência e pela falta de esperança. Diante da impiedade de Jericó, Deus ordenou que o povo de Israel conquistasse a cidade. A queda de Jericó é um dos episódios mais conhecidos da Bíblia e um exemplo do poder de Deus para realizar seus propósitos. Após atravessar o rio Jordão, o povo de Israel marchou ao redor de Jericó durante 7 dias, seguindo as instruções de Josué. No 7º dia, após darem 7 voltas ao redor da cidade, os israelitas tocaram suas trombetas e gritaram, e as muralhas de Jericó desabaram milagrosamente. A queda de Jericó não foi apenas uma vitória militar, mas também um julgamento divino sobre a impiedade daquela cidade. A destruição de Jericó serviu de exemplo para as outras nações de Canaã, mostrando o poder e a santidade de Deus. Mas havia falhas estruturais nessas muralhas? Algumas teorias sugerem que as muralhas de Jericó foram construídas sobre uma base instável, o que pode ter contribuído para sua queda repentina. Outras especulações apontam para a possibilidade de um terremoto na região, um fenômeno que, coincidentemente ou não, pode ter sido o meio pelo qual o Supremo cumpriu seu plano. A verdade é que, independentemente das explicações científicas, a destruição de Jericó foi um evento que marcou a história e demonstrou que nenhuma força humana pode resistir à vontade do Pai. Agora, imagine a reação dos habitantes da cidade enquanto viam suas muralhas desmoronarem diante de seus olhos. O que antes parecia indestrutível caiu em questão de minutos. O pânico tomou conta e o destino de Jericó foi selado. Mas ainda há algo que precisa ser revelado. Dentro das muralhas desta cidade, havia uma sociedade marcada pela corrupção moral e imoralidade extrema, e no próximo capítulo você descobrirá como as práticas sexuais dentro de Jericó refletiam sua separação do Pai. O que aconteceu lá é algo sobre o qual poucos falam, mas precisa ser dito. Mas se você acredita que o Pai Supremo é sua verdadeira fortaleza, declare agora nos comentários: minha segurança vem das alturas, e mostre que sua fé não está em coisas passageiras, mas no Pai Todo-Poderoso. As mulheres de Jericó, práticas sexuais e imoralidade. Jericó não era apenas uma cidade cercada por muralhas físicas. Dentro dessas muralhas havia outra fortaleza, a cultura da imoralidade que dominava a vida cotidiana. Para muitos, Jericó era um centro comercial e um ponto estratégico no mapa da antiguidade, mas para aqueles que conheciam seus costumes, a cidade era um reflexo da decadência moral da época. E entre os muitos aspectos sombrios da sociedade de Jericó, um dos mais marcantes era o papel das mulheres. Afinal, eram respeitadas ou meramente usadas para satisfazer desejos e rituais pagãos. As mulheres de Jericó: poder ou submissão? Ao contrário do que muitos podem pensar, algumas mulheres em Jericó detinham status e influência, especialmente aquelas ligadas à nobreza e ao comércio. No entanto, para a maioria das mulheres comuns, a realidade era bem diferente. Eram frequentemente tratadas como mercadorias, trocadas em casamentos arranjados ou usadas em rituais religiosos dedicados a deuses pagãos. A beleza feminina era explorada para fins políticos e religiosos, e em muitos casos, as mulheres não tinham controle sobre suas próprias vidas.
Mas havia algo ainda mais chocante dentro das muralhas de Jericó: prostituição sagrada, prostituição nos templos, um ritual ou um erro justificado. Os povos antigos acreditavam que a fertilidade da terra estava ligada à fertilidade humana. É por isso que, em templos dedicados a deuses pagãos como Baal e Astarote, existiam rituais nos quais as mulheres eram forçadas a se envolver em atos sexuais com sacerdotes e estrangeiros, na esperança de receber bênçãos. Essas práticas não eram vistas como pecaminosas pelos habitantes de Jericó. Ao contrário, eram consideradas uma forma de agradar aos deuses, para garantir boas colheitas, proteção contra inimigos e prosperidade. Mas Deus via tudo. Em Levítico 18, 24, 25, a Bíblia deixa claro o seu julgamento sobre essas práticas. Não vos contamineis com nenhuma dessas coisas, porque com todas estas se contaminaram as nações que eu expulso de diante de vós. E a terra foi contaminada. Por isso eu castiguei a sua iniquidade, e a terra vomitou os seus moradores. Jericó acreditava que seus costumes trariam prosperidade, mas na realidade estavam cavando sua própria destruição. Raabe, uma mulher marcada por seu passado, mas resgatada para o futuro. Em meio a essa cultura de imoralidade, havia uma mulher chamada Raabe. Ela não era nobre, nem sacerdotisa, nem ocupava uma posição respeitada. Ao contrário, era conhecida como prostituta. A casa de Raabe estava estrategicamente localizada nas muralhas da cidade, onde muitos viajantes e mercadores passavam. Ela provavelmente tinha ouvido muitas histórias sobre os feitos do Deus de Israel e sabia que algo estava para acontecer. Então, quando os espiões enviados por Josué chegaram à cidade, foi ela quem os escondeu e ajudou a escapar. Mas por quê? Porque Raabe, ao contrário dos outros habitantes de Jericó, acreditava no verdadeiro Deus. Ela reconheceu que as muralhas da cidade não os protegeriam do julgamento divino e implorou por misericórdia. Sua fé foi recompensada e sua família foi poupada no dia da destruição. A história de Raabe nos ensina que, mesmo em meio à corrupção, prostituição e idolatria, Deus ainda busca aqueles que escolhem se voltar para Ele. Jericó era mais corrupta do que outras cidades de sua época? Você pode estar se perguntando: Jericó era realmente tão diferente de outras cidades antigas? A verdade é que muitas civilizações da antiguidade tinham práticas imorais. Sodoma e Gomorra, por exemplo, foram destruídas pelo mesmo motivo: perversão e rejeição total dos princípios de Deus. Babilônia também era conhecida por seus excessos e idolatria. No entanto, Jericó carregava um peso simbólico. Era a primeira cidade que o povo de Deus enfrentou ao entrar na Terra Prometida, e sua destruição marcou o início de uma nova era para Israel. Deus estava mostrando que onde seu povo pisasse, a maldade não poderia permanecer. E agora eu pergunto: você notou como a sociedade de hoje se assemelha a Jericó? O mundo prega que tudo é permitido, que não há nada de errado em se afastar dos princípios de Deus, mas não estamos reconstruindo muralhas de pecado que um dia desmoronarão diante do Senhor? Se você acredita que Deus ainda é soberano e que transforma até aqueles que vivem na imoralidade, comente agora: Jesus é minha fortaleza. E no próximo capítulo, mergulharemos na parte mais surpreendente desta história. Como uma cidade que parecia impenetrável foi destruída em um instante. O que aconteceu
e havia um aviso para todas as gerações futuras. O cerco e a queda, a lenda das muralhas que desmoronam. Por hoje vamos ficando por aqui. Lembrando, se você não é inscrito, já faça sua inscrição para não perder o próximo capítulo. Esse vídeo tem um oferecimento de Magalu, nosso parceiro do canal. Acesse o site, aproveite o seu desconto agora mesmo. Até mais!